Foi quando acompanhou o pai em uma visita a uma obra que ele decidiu se tornar arquiteto. As lajes de concreto, enormes, pareciam a versão real, em escala muito maior, das brincadeiras de Lego onde ele já ensaiava espaços incomuns. Depois disso, rabiscando protótipos de ideias que completassem os próprios ambientes que ele projetava, ele se aventurou pelo design e não parou mais. Com peças que misturam usabilidade e afetividade. Curioso para saber mais sobre o nosso convidado? Ele já está aqui. Então, para começar, diz teu nome, teu arroba e a cidade de onde você está falando. Lucas Takaoka, eu tô falando de Barueri e o meu arroba é lucastakaoka.arc. Como que design chegou na tua vida? Tu é arquiteto. Então, na realidade eu comecei a desenhar muito mais para atender uma necessidade dos meus clientes, né, da arquitetura. Então não foi uma questão que eu decidi de um dia para o outro ou por uma meritocracia extra além de ser só arquiteto. Não foi um desejo. Foi acontecendo de uma forma meio natural e se agravou com redução de clientes de arquitetura. Eu comecei a desenhar peças para alguns e quando acabou o escopo de arquitetura, em tempos difíceis de 2018, eu pensei, poxa, se eu não tenho cliente mais, eu vou ter que ser o meu próprio cliente e vender alguma coisa por mim. E eu acabei desenvolvendo várias peças, testes, boas, não boas, médias, enfim. Eu ia colocando isso em prática porque eu tenho uma facilidade com 3D, modelagem, imagem, e acabava postando em rede social privada. E as pessoas que comentavam, muitas pessoas comentavam positivamente, falando, poxa, que legal, tal. Não eram só amigos ou familiares que apoiavam, sempre apoiaram, tal, mas eram pessoal de curadoria de loja, eram pessoas do meio que entendem, eram arquitetos que gostam e que admiram essa questão do design brasileiro, e eu acabei tendo que me virar para conseguir fazer isso virar realidade e sair do papel. Vou propor a gente voltar mais no tempo ainda. Ainda como arquiteto e como designer, você tem um resultado de trabalho que é criativo, que é humanista, inspirador. Você era uma criança que curtia desenhar, que brincava de Lego? Nossa, eu na realidade, eu acho que eu escolhi arquitetura porque eu sempre quis juntar o máximo de coisas legais em um lugar só. E quando fala da minha profissão, da profissão de muitos companheiros, para mim é isso, você ter experiências de muitas montagens ao mesmo tempo, seja desde o Lego até cozinha, até música, até fotografia, e sempre isso foi uma coisa que desde criança eu gostei, montava muito Lego. Eu na realidade montava stop motion de Lego, fazia aqueles mini filmes, porque a gente não tinha muitas câmeras assim, né, com muita tecnologia, então eu pegava aquelas câmeras de fita e filmava um segundo e pausava com amigos. Mas isso nem era uma coisa assim que eu falava, nossa, eu acho que isso daí foi o que me levou para a arquitetura. É engraçado porque eu lembro de eu desenhar coisas em sulfite, plantas em sulfite, porque minha vida sempre foi uma reforma seguida da outra em casa. Minha mãe fazia muita obra e eu sempre falava, pô, eu vou tentar desenhar um tobogã que sai do meu quarto e vai para o jardim, eu vou tentar fazer uma coisa que sai da garagem e vai para o teto. E eu, criança, bobo, desenhava assim no lápis e passava para minha mãe e falava, quanto que você acha que vai custar isso aqui? Aí ela levava, sumia com o desenho e falava, vou orçar. Aí depois de uns dias ela voltava e eu falava assim, e aí, ficou caro? Ela chegou o orçamento, ficou, sei lá, 50 mil. Aí eu falava, isso é muita coisa? Ela falava, é muita coisa. Eu falei, então deixa pra lá. Você falou que você também brincava com fita e gravação, você podia ter sido cineasta. Arquitetura veio da família? Olha, a minha família é de orientais, muito médico e muito engenheiro. O pessoal é muito menos do plano artístico, assim. Eu sou muito influenciado por música, o pessoal, ninguém toca instrumento, então não sei de onde veio essas coisas. Não, com certeza não foi influência de família. Acho que pela minha família ser muito quieta, eu decidi não ser tão introvertido. Acho que pelo contrário, eu sempre tentei
meio que saem da caixinha nesse sentido. Por isso que eu gostava de ir muito atrás de fotografia, entender muito de composição, entender bastante como é que era um software novo, alguma coisa assim. E meu interesse por fotografia numa câmera, ele acaba sendo meu dia a dia no escritório, porque como eu faço muitas imagens, eu que monto enquadramento, tudo no meu próprio software, por mais seja digital, é uma reprodução hoje muito fiel do que seria no futuro, né? Então, na hora de você criar qualquer coisa, o seu olhar como fotógrafo, como cineasta, como operador de câmera, tudo mais, acaba influenciando de alguma maneira no dia a dia do arquiteto, né? A gente percebe na tua produção esse lado de inspiração, que é muito grande, ele é profundo, porque tu percebe que bebe em diferentes fontes, mas eu também já conversei em outras oportunidades contigo e eu percebo alguém bastante técnico, bastante minucioso. Qual que é a emoção, ou qual que é a reação que você quer provocar nas pessoas a partir do teu trabalho? Olha, eu acho que a questão técnica minha, eu tenho um lado muito brincalhão e eu tenho um lado muito sério. E eu nem sei dosar isso direito, eu fico meio sem graça comigo mesmo em muitas situações. Então, eu acho que essa questão técnica, ela vem eu me forçar a entender como é que funcionam as coisas, porque não adianta você querer desenvolver alguma coisa extraordinariamente complicado e aí você acabar se perdendo em realidades que é custo, execução, tem milhões de fatores que podem atrapalhar você chegar num resultado, seja mesmo de uma obra, de um projeto, ou seja de um design. E tem uma linha meio tênue assim, entre você acertar num detalhe e não acertar. Então, para mim, eu acabo sendo muito purista. Eu acho que as linhas elas têm que ser atemporais. Porque quanto mais tempo você olhar uma coisa e você cada vez mais admirar, ou pelo menos ela envelhecer bem, é um resultado positivo. E quando você olha e faz alguma coisa que você acha incrível e rapidamente você acaba mudando de ideia, aí não acho que gerou o mesmo impacto, né? Eu tento pelo menos casar a criação e a execução de uma maneira que ela fica... Qual palavra que eu vou usar? Eu acho que... é o atemporalismo e homogeneidade com os produtos que ela vai estar integrada, né? Nenhuma peça de design, a não ser uma obra de arte mesmo, ela tenta falar por si só, né? Geralmente ela fala em conjunto. A conversa entre os vizinhos, para mim, é muito importante, porque você tem que falar a mesma língua, né? Isso é praticamente uma metáfora de democracia entre coisas. Mais ou menos, é por aí. Esse teu lado brincalhão, ele já te colocou em alguma situação, alguma coisa, uma situação especial? Ele te colocou em uma situação engraçada, emocionante? Teve alguma experiência super bacana que você viveu por causa da tua profissão e que tu lembra com orgulho? Ou com diversão, ou com risada? Nossa, eu acho assim, eu tento, é muito difícil, o arquiteto ele tem um perfil mais sério, ele tem aquele carão, ele tem aquela coisa do artista. Eu pessoalmente tento dar uma fugida disso, porque eu sou pouco do carão, por mais que eu seja sério. Afinal das contas, quem vai contratar você quer se sentir muito à vontade. E essa empatia que você tem, né, natural, de conversar com alguém, que você vai ter uma relação durante um bom período de tempo, inclusive para fazer um produto para essa pessoa que vai eternizar, que vai ser uma casa, que vai ser, enfim, né, uma obra, é muito importante, porque você acaba virando amigo. Para mim é melhor você acabar virando um amigo e poder sair para tomar um drink, sair para tomar uma cerveja, poder falar besteira, o pessoal até te chamar depois para outras coisas legais, você ter esse vínculo não tão formal da profissão, porque você acaba tendo um contato muito íntimo, você acaba sabendo como é que o cliente dorme, ou como ele prefere tomar banho, ou como ele prefere ficar com o pé pro alto na sala, enfim. Eu não sei, eu não lembro de um momento de orgulho, de risada e tudo mais. Eu não sei especificar, mas eu acho que se for para falar de risada, o meu orgulho é a minha equipe.
porque eu tento passar isso no meu dia a dia, como se a gente fosse uma família, porque eu já trabalhei em lugares que eram muito sérios e lugares que eram de muita união de equipe, né? E eu percebo que se a gente tiver um meio onde a gente não se trata como competição, né? Uma equipe não compete entre si, é muito favorável, a gente tem que todo mundo se apoiar. Nessa de pegar para trabalhar e fazer carão, você já criou muitas peças, você já tem publicação, você já tem prêmio, tem muitas coisas bacanas que levam tua assinatura no mercado. De todas elas, qual é a que te traz mais orgulho? Tem muitas peças e muitas peças que eu ainda nem liberei, desenhos demoram. E eu acho que é na minúcia do detalhe que a gente conseguiu, inclusive, abraçar vários clientes. Eu gosto muito das peças que estão sendo concretizadas. Hoje a gente abraçou o mercado brasileiro. Nas principais capitais a gente está nas lojas que a gente acredita, que representam o nosso perfil. E agora a gente tem a notícia, graças a Deus, que a gente está indo para fora, né? Estamos abrangindo o mercado internacional, Nova York, Miami, pontos na Europa, Londres, Munique, né? Essa é uma notícia que eu não contei para ninguém, não postei, não quis dividir, porque eu queria deixar esse welcome muito certo. E hoje está certo, né? E eu estou dizendo isso porque já era um plano de vida e virou um plano antes dos 30. Então, esse é um motivo de orgulho geral para mim, porque você acaba chegando num patamar de estar junto numa equipe de pessoas que desenharam peças de tempos modernos, décadas de 60, 50, 70, 80 e até hoje, nomes como Carlos Mota, Arthur Casas, Sérgio Rodrigues, Zanini, e eu estar no meio disso, para mim é um motivo de orgulho. Zalzupin, né? Para mim é de arrepiar. É muito difícil você chegar num produto que ele acaba sendo tão caro e quase visto como uma obra de arte, porque você tem um público brasileiro que vai entendendo hoje o mobiliário como quase isso, né? Como uma obra de arte, que você consegue interagir, você consegue sentar, você consegue observar, e ele está cada vez mais se acostumando. Eu vou aprofundar de novo, eu vou te cobrar. Essa é a peça que tu mais te orgulha hoje? Com certeza, porque os detalhes dela, por mais que ela seja de extrema complexidade de confecção, são muito simples, são muito puros. Você tem um conceito amazônico, que ele é inspirado numa peça vegetal, uma planta, com uma mistura de folclore brasileiro, que conta um fato indígena, que é a paixão de uma índia por um astro, e acaba se tornando uma planta. Enfim, você tem toda essa mística brasileira, essa bossa brasileira, que é o meu objetivo como hoje designer, vamos dizer assim, levar para fora e mostrar o potencial do real público brasileiro, né? O real design brasileiro de uma maneira pura, simples e atemporal. E a gente tem essa mistura de materiais, que é a madeira, o metal, o sisal e a cerâmica feita à mão, que são uma forma pura, simples e real do que é a peça. Vou te fazer um desafio então, aqui a gente está em voz, um podcast. E como é uma coisa que é nova, eu já vi a peça que tu tá falando, eu sei qual é. Mas conta pra gente qual que é o nome e se tu puder, conta um pouquinho de detalhes visuais para que as pessoas possam imaginar o que tu tá falando. Esse é um conjunto, na realidade, é uma caixa de madeira em formato orgânico. Ela imita mais ou menos ela é inspirada no formato da Vitória Regia, a folha, né? Então ela tem um ovalado e ela tem uma divisão interna também orgânica, que você consegue organizar essas caixas, essas xícaras, né, feitas à mão. E como ela é inteira de madeira, você tem uma tampa que fecha ela.
a tampa quando abre acaba virando a bandeja, a confecção de fechamento é um sisal, então é uma amarraçãozinha bem delicada, vira quase como se fosse um presente de casamento. É engraçado que por diferentes fontes acabam me falando, caramba, eu daria de presente de casamento, poxa, a pessoa que vai casar adoraria receber isso, porque ficou muito chique, né? Você tem um conjunto de 6 xícaras de café que ninguém quer usar, de tão bonito. E eu fico muito orgulhoso disso. Antes você falou sobre a temporalidade, agora você falou sobre calma, sobre paciência. Acho que o convite do teu trabalho é esse. E para quem quiser conhecer essa peça, ela já está no teu Instagram? Eu entrei agora aqui para procurar e não está ainda. Você pode entrar no site, ela tá lá no site, então eu não postei no Instagram porque eu sei que o Instagram é uma ferramenta de envio muito rápida. Então não adianta eu postar no Instagram e o pessoal vir bombardeando de pedido, ou pelo menos querendo saber e tal, e eu não ter data para entregar. E eu digo isso porque eu que sou uma pessoa, por mais que eu fale assim, meio calmo, eu sou muito ansioso. Eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E porque as pessoas querem agilidade, afinal das contas, né? E você tem que ser ágil. Afinal das contas, eu entendo que demora tempo para você desenvolver e concretizar e amadurecer uma peça. Mas ao mesmo tempo eu já postei antes porque não me aguentei. Tudo que tu fala, isso também me remete muito à ideia fundamental de sustentabilidade. Eu estava conversando com outras pessoas que criticaram a velocidade e a escala que algumas marcas de design imprimem hoje, porque tem gente fazendo design para ser descartado e isso depõe contra o valor do criador. Você entende que analisar e consumir design com calma e com tempo e com paciência também tem um quê de sustentabilidade? Ah, entendi. Eu acho sim. Eu não sou designer. Eu sou muito mais arquiteto e eu acabei achando disso um fôlego. Então, é até um pouco delicado eu falar. Eu acho que todo o lado da vertente de construção, começando do paisagismo até o design de interiores, a pessoa que faz decoração, o arquiteto, todo mundo tem o seu grau de dificuldade e o seu grau de maturidade em cima disso. Cada vez que eu desenho, eu percebo o quão importante você ser rigoroso com você mesmo e compreender como é que é o sistema construtivo da fábrica, né? Eu aprendi muito na unha como que você funciona os mobiliários, como é que você constrói, como é que você encaixa e tal. E ainda tenho, sei lá, infinitas possibilidades de aprendizagem, acho que isso nunca acaba, acho que por isso que eu fico tão empolgado com a profissão, porque cada vez que passa você percebe que você menos sabe. E quando você faz muito rápido isso, talvez conceitualmente não esteja tão forte. Eu acho que o interessante é você olhar e você entender que não tem como você ser tão assertivo sempre tão rápido. Por isso que eu, pessoalmente, vou indo aos pouquinhos, eu vou sentindo e vou escutando as outras pessoas. E essas outras pessoas, quando eu digo, são as pessoas que envolvem esse meio do design para saber qual que é a demanda do momento. Né? Se tem, por exemplo, uma loja que eu acabo vendendo meus produtos e eles vendem muito sofá, muita poltrona, muito abajur, muito isso, muito aquilo, não tem cadeira. Com certeza, se eu fizer uma cadeira, eu já estou facilitando as vendas, porque quando entrarem para procurar outras peças e clicarem nas cadeiras, vai estar minha em destaque. Né? Isso é um jeito que eu uso para articular melhor as vendas. Mas te respondendo, prefiro fazer devagar do que produzir
marcar alguma coisa eternamente que eu talvez não seja mais tão fã. Como a gente consegue convencer as pessoas da importância do design? Ou, agora há pouco você falou que a pandemia convidou as pessoas a olhar para dentro e ressignificar algumas coisas, e antes ainda você falou que você está percebendo mais abertura do brasileiro para consumir design. Como a gente consegue ensinar as pessoas e mostrar para elas a importância que o design tem? Eu acho que a importância e o valor, eles têm cada um seu público. Eu acho que o importante é a gente entender o valor tanto para o design mais simples quanto para o design mais caro. Porque quando você procura, às vezes, um design simples que te atende, ele tem o seu valor. Agora, ele não vai ter o mesmo valor se for um design complexo e que não vai te atender. Aí você está observando isso quase como uma obra de arte. Você está entrando num mercado muito seleto. Eu tento mostrar o quanto ele consegue enobrecer a sua sensação de bem-estar conforme você vai entendendo o produto geral que você está comprando. Geralmente é um projeto de arquitetura. Então, quando eu vou explicar para um cliente que eu estou colocando uma poltrona na sala dele, que é de uma pessoa de nome muito importante para a história do design brasileiro e que aquilo acabou gerando uma reação em cadeia de incentivo às pessoas a desenharem, pessoas estarem entrando nesse mercado, se inspirando naquilo, com detalhes que acabaram derivando de outras peças e que disso tiveram N outras confecções que formam o acervo desse designer. Eu acho que você está contribuindo com a disseminação da cultura nossa como artista. Você está explicando para um público leigo o que ele está comprando. Você está contando uma história que não é do mundo dele. Porque às vezes você senta com uma pessoa que é advogada, você senta com uma pessoa que é do meio financeiro e tal, que nunca parou para pensar o que é cada coisa que você está pedindo para ele colocar na casa dele. Eu acho muito legal essa linha do que tu fala, porque aqui na loja, por exemplo, na Casa de Alessa, ou em relações, eu sou jornalista, eu caí de paraquedas nesse meio arquitetônico e acabei gostando e não saio mais. E a gente percebe que quanto mais didático a gente é, quando tu começa a contar o porquê da madeira, o porquê do encaixe, o porquê das coisas, que para nós parecem óbvias no dia a dia, mas para a maioria das pessoas que não vivem na nossa bolha não são óbvias, elas começam didático. Elas começam a se apaixonar também, elas começam a entender valor, e isso se aplica para coisas caras ou para coisas baratas, porque, bem como tu falou antes, coisas baratas podem ter um preço não tão alto, mas elas podem ser pensadas para trazer felicidade ou praticidade ou para mudar a vida das pessoas também. Então, eu gosto desse papel didático que a gente precisa, talvez até assumir mais daqui para frente, se a gente quiser aprimorar o mercado. Eu acho assim, por exemplo, você pega um vaso nordestino, um vaso do sertão, rústico e tal. Hoje eu vejo pessoas vendendo esses conjuntos por preços altos. Não teve uma fábrica, não teve uma marca, teve a mão de uma pessoa que mora numa região brasileira, que fez um vaso e tal, e acaba ficando lindo, porque cada um tem seu traço. Minha próxima pergunta é sobre exterior. A gente está vendo um crescimento muito grande da valorização do produto brasileiro lá fora, mercado norte-americano, mercado europeu. Você começou a nossa conversa comemorando que o teu produto estava chegando lá. Mas a gente percebe que aqui dentro a velocidade de aceitação e de valorização tende a ser menor. Você percebe essa diferença e como você acha que a gente pode mudar isso? É difícil falar porque eu ainda estou sentindo tudo isso acontecendo. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu acho
Hoje a nossa moeda, infelizmente, não é valorizada. Então, o mercado externo nada de braçada. $1, €1 aqui dentro, né, vale 5 vezes mais do que o real, às vezes 6. Então, quando você chega e compra um container de móvel aqui no Brasil, né, para eles não é tão agravante o peso no bolso. Para nós eu estou percebendo que a progressão das peças no mercado nacional ela vem aumentando em relação ao tempo, porque você começa a ficar conhecido. Acho que é normal, né? Ninguém conhece muito uma pessoa em 5 minutos. Então você tem esse amaciamento, essa constante notificação de quem é Lucas, de quem é fulano, de quem é outro fulano, que você vai ficando cada vez mais atento, e você fica atento aonde que a pessoa vende, como que a pessoa compõe, o que combina, o que não combina, se está fora, se não está fora o mercado, se está valorizando a peça, se o designer é mais purista ou menos purista, se ele é mais espalhafatoso ou mais, uma coisa mais impactante. Então você vai ficando e vai entendendo, inclusive, como a marca em si se posiciona. Tá? E conforme vai passando, eu vejo que as tabelas de venda, por exemplo, vão aumentando. Ou seja, existe uma procura dos arquitetos, das pessoas, dos lojistas cada vez maior. Né? Se você tiver uma organização e uma constância em cima disso, aí você vai surfando bem. Se você não fizer seu próprio merchan, se você não conversar com as pessoas, explicar o que você está vendendo, aí já vai ser mais difícil. Você é otimista, então? Você acha que o brasileiro está aprendendo a curtir e investindo em design? Nesse ponto eu sou otimista. Geralmente eu sou neutro. Eu só comemoro quando está tudo certo, porque eu acho mais fácil você não ter expectativa positiva. Você pode ter expectativas e pode ter crenças, você pode, Agora, eu tento ser... Eu entro no estado comemorativo quando está pronto, quando está vendendo, quando está ok. Senão, eu tento sempre manter minha cabeça no lugar. Você tem que saber com propriedade o que você vende e ter sua autenticidade. Acho só um ponto positivo. Você tem que saber do que você está pregando. Para a gente acabar aqui, fazer as pessoas te conhecerem ainda mais, eu vou te propor um ping-pong rápido. Então eu vou fazer 6 perguntinhas rapidinhas, pode colar, e eu vou pedir para te responder com poucas palavras. Que lugar que todo admirador de design precisa conhecer? Tá valendo o mundo todo. Algum galpão que você encontre muitos mobiliários vintage sem estarem restaurados. Eu acho isso muito legal, porque você vê partes de poltronas, partes de cadeiras, partes de luminárias antigas, onde era muito mais artesanal a confecção, e isso faz você imaginar como que elas ficariam prontas, restauradas e funcionando. Um clássico de outro designer brasileiro que você gosta muito. Eu amo Percival Laffer. Realmente é um design que eu acho completamente único e simples. Ele tem o traço do detalhe que acaba enobrecendo a peça e você olhando para ela e sentindo conforto sem precisar tocar. Alguma peça específica dele? A MP97 é uma peça que ela parece que ela se despeja em cima de uma estrutura de arco de madeira, como se fosse uma nuvem. Um livro e por quê? Um livro seria um móvel moderno brasileiro, que do mesmo jeito que você tem um livro de receitas, você consegue aqui encontrar muita referência de combinação de material, desenho, estofamento, do que a gente tem hoje de muito precioso. São anos de desenho, anos de grafite no papel, em prol da gente mostrar um pouco da gente que tem a cultura forte brasileira. Qual que é o teu lugar preferido para viajar no Brasil? Com certeza, Fernando de Noronha, sem a menor dúvida.
É um lugar que eu nunca imaginei ser uma terra brasileira de tão isolado e magicamente posicionado no meio do oceano. Já que você gosta de consumir imagens, que perfil do Instagram que você ativou notificação para não perder nunca? Tem um perfil que chama Type7, né? Type T-Y-P-E e 7 numeral. Ele posta fotos do dia a dia, quase como uma revista digital mesmo, só que mistura muitos assuntos que eu me interesso. Tem fotografia de arquitetura, tem fotografia de ambientes legais para viajar, sempre com uma curadoria muito forte, assim, artística. Para mim é como se o humor da pessoa que estivesse por trás daquilo postasse o sentimento dele naquele dia. Então eu sinto mais ou menos por aí. Você tem uma mania para começar a trabalhar de manhã? Com certeza chegar com calma no escritório e tomar um café. Uma das coisas que eu mais gosto é chegar antes de todo mundo, pelo menos meia hora. Não que eu consiga, porque às vezes eu tenho reunião fora e eu chego, as meninas estão lá. Mas é chegar meia hora, ligar o escritório, passar para pegar um café na máquina e sentar sozinho. E aí as pessoas vão chegando. Para mim isso daí é um ritual que é o ideal. E o que tu vai fazer quando a gente terminar a nossa conversa aqui? O pessoal tá me chamando pra festa junina. Azar! Fechou. O pessoal tá com certeza me esperando pra uma festinha junina. Lucas, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Foi super enriquecedor trocar esse monte de ideia contigo. E eu vou te desejar... Espero que não tenha sido um pouco didático. Eu geralmente me enrolo porque eu tenho um lado tímido pra falar, mas... Que bom que você gostou, eu gostei muito. Foi muito legal. Eu vou te desejar uma boa festa junina, então. É o primeiro que a gente conversa que eu não digo bom trabalho, mesmo estando conversando de noite. Não, a gente tá, como ainda são 5h20 aqui, a gente tá nesse acordo de que todo mundo pode trabalhar com quentão na mão, então tá tudo certo. Tá bom. Abraço, mais uma vez, obrigado, super abraço, obrigado e um bom trabalho. Ou boa festa junina. Muito obrigado, e se você estivesse aqui ia ser um belo de um convidado, mas bom trabalho e bom final de semana. Tchau, tchau.